Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela pregação do Evangelho. Glória a Deus. Vocês já me conhecem, né? Algumas vezes eu tenho vindo aqui, eu tenho dito que eu sou dessa igreja, mas eu tenho que encorajar minha esposa a adentrar por senador Camará. Mas na hora certa ela vai vir. Amém? Obrigado, amado. Obrigado. Amados, estamos vivendo um momento que eu considero o momento mais propício para se falar de Apocalipse. Amém? Só que nós temos algo cultural em nós, em todos nós. Não sei o bispo Wilson, mas eu que venho de uma linhagem que poucas mensagens a gente ouviu sobre a Bíblia do livro de Apocalipse. Aí você vai quase que de uma forma subliminar, não lidando bem com esse livro. Mas, voltando a dizer que eu acabei de falar, o momento é super propício para falar do livro de Apocalipse. E vocês vão agora entender um pouquinho que eu aprendi de um mês para cá, porque isso não veio de mim, isso não veio do homem, como eu costumo dizer, né? Isso é o Senhor nos orientando e nos falando. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. O primeiro capítulo, antes nós falarmos do tema de hoje, que é a besta que subiu do mar. Amém? Está ouvindo bem? O retorno está bom? Tudo ok? Tá bom? Ótimo. Amados, acharam Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. E diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Na tua Bíblia está escrito aí, devem acontecer? Amém? Coisas que brevemente devem acontecer. Quando você falar essa palavra deve, você pode enfatizar com veemência, porque a Bíblia diz que vai acontecer. Quando a Bíblia faz essa afirmativa, logo no último livro do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, essas colocações feitas são para nosso conforto, para o atual momento da igreja na face da terra, para o atual momento que nós estamos vivendo em 2021. Então a Bíblia está falando aqui que não é que talvez aconteça, não, vai acontecer. Amém, igreja? Só que eu passei a ver, de um tempo para cá, o livro de Apocalipse como um conforto, consolo de tantas notícias ruins, de tanta pedrada sobre uma igreja, essa igreja maravilhosa que é a Igreja de Cristo. Eu passei a ver o livro de Apocalipse, como todos os demais livros do Antigo e do Novo Testamento, como palavra de conforto. E o que é o livro de Apocalipse? João, o último apóstolo, o último dos 12 apóstolos, os outros 11 já haviam sido, pelo viés do mártir, já tinham morrido. João, o último apóstolo vivo. Domiciano, o imperador, terrível imperador, pior do que Nero, no ano 78, 80, eu não anotei aqui, um imperador pior do que Nero, ele é chamado de o segundo Nero. Só que ele não mata João. Deus, a meu ver, não deixou, porque o ministério de João não tinha terminado. E ele é enviado para a ilha de Patmos. Ele é exilado na ilha de Patmos. Só que ele começa a ter as revelações dos últimos dias. Só que essas revelações, ao meu ver, são revelações confortantes,
Porque quando você escuta falar de Apocalipse, é que nem um cara está dando uma notícia na televisão, alguém está falando alguma coisa, ó, tem uma notícia apocalíptica. Você sempre vai ligar Apocalipse, a tragédia, a notícia ruim, as coisas ruins que pode estar acontecendo, mas na verdade não é isso. O livro de Apocalipse nos apontam um momento da história de fatos que devem acontecer, e a essência dos 22, é 22, né? Dos 22 capítulos de Apocalipse, 22, é isso. A essência, o cerne, o centro dos 22 capítulos de Apocalipse é a vitória de Cristo Jesus e da sua igreja. Amém, irmãos? Tudo que você está ouvindo hoje, no meio jurídico, coisa que eu não posso nem mais falar aqui, olha que ponto que nós chegamos. Do meio jurídico, do meio político, do meio secular, das mídias sociais, dos grandes conglomerados, nós não podemos falar o que eles estão fazendo, mas a Bíblia fala de uma forma de conforto tudo que irá acontecer. E o final dessa história é a igreja vitoriosa. Amém, irmãos? Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E como eu digo para vocês, eu compartilhei isso com o bispo Wilson, eu aprendi muito do Apocalipse nos últimos 2-3 meses, graças ao estudo da NOM, N-O-M, que a gente já não pode nem mais falar o nome completo, Nova Ordem Mundial. Olha que ponto que nós chegamos. E a NUM, e o NOM, ou NUM, na verdade é a constituinte de Satanás na terra. Satanás, ele é tão organizado, ele é tão estrategista, que ele sequestrou a mente de uma grande parte da população mundial, que passaram a escrever a sua Constituição. E essa Constituição hoje ela tem 17 metas e ela tem nome. Amém? Vamos lá. João escreve no livro de Apocalipse as coisas que devem acontecer, vão acontecer, estão acontecendo. Agora nós vamos para lá, para a besta que subiu do mar. Deixa eu dar um tempinho, ver se passa esse som. Vai lá em Apocalipse 13. Sabemos que a Bíblia é um livro de símbolos, visões, algumas situações enigmáticas, mas só que esses símbolos, esses enigmas, esses simbolismos, o Senhor colocou dessa forma, porque, a meu ver, me perdoe a minha visão, Ele colocou dessa forma porque Ele queria que só a igreja de Cristo entendesse. Amém? Quem é ungido do Senhor entende muito bem a palavra de Deus. Alguns de vocês, como o bispo Wilson, já foi em alguns outros países. Quando você conversa com irmãos de outros países, você sente que eles falam a mesma coisa que nós aqui no Brasil, não é isso, bispo Wilson? Porque a unção que está sobre ele é a mesma unção que está sobre nós. A unção do Senhor, ela é o corpo de Cristo em toda a face da terra. Só que esse simbolismo aqui, ele deixou dessa forma para que a igreja entendesse e, a meu ver, e fosse confortada, como vamos ser confortados hoje, para os últimos dias. Aí você pega o livro de Apocalipse, 22 capítulos, em coisas que devem acontecer. No centro dos 22 capítulos, não estou sendo místico não, é uma contagem que eu fiz aqui. No centro dos 22 capítulos, o capítulo número 11, ele fala da mulher vestida de sol, que é você, que sou eu. Olha a riqueza desse confronto, antes dele narrar o confronto propriamente dito, de 13 em diante. É como se você fosse ver um filme em Hollywood, um filme
espetacular da Disney, de Hollywood, você tem o trailer desse filme em Apocalipse 12. A mulher vestida do sol, tendo nos seus pés a lua e na sua cabeça 12 estrelas. Essa mulher é a igreja de Cristo. Essas 12 estrelas, se você olhar pelo Antigo Testamento, são as 12 tribos de Israel. E como Jesus tem que ser coerente e fazer o link do Novo com o Antigo Testamento, quando ele chama os seus discípulos, ele começa com 12 apóstolos, para que ele possa fazer o link com as 12 estrelas, que também são as 12 tribos de Israel, na cabeça da mulher vestida do sol. Então você tem no capítulo 12, que é a narrativa da mulher e o dragão, que eu não vou falar sobre isso hoje, você tem todo o trailer dessa história final que está acontecendo aos nossos olhos. Está acontecendo todos os dias na nossa frente. Confronto em dizer que alguém é menino ou menina, olha que ponto nós chegamos. Todos vocês sabem diferenciar uma coisa de outra. Confronto de raça e de cor, coisas que nunca foram problemas, mas os problemas foram criados porque o caos social, o caos político e o caos religioso é o caldo necessário para que o NUM possa vir atacar e crescer. Amém até aqui? Está confuso? Amém, igreja? O NUM, Nova Ordem Mundial. Então, esse caos, que não é caos, como o tipo do Covid e outras coisas mais, é fomentado 24 horas por dia na televisão para que as pessoas recebam uma mensagem na sua mente e quando você perguntar para ela, está tudo bem? Não, não está tudo bem não. Por quê? Ela já está recebendo um alimento de forma subliminar que as coisas não estão bem. Então, ela subliminarmente, ela acredita que as coisas não estão bem. Mas as coisas estão acontecendo conforme o tempo de Deus na terra. Tudo está sob o seu controle. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A igreja é vitoriosa. Amém, irmãos? A igreja é vitoriosa, continuará sendo vitoriosa, apesar do caos que é dito na internet 24 horas por dia que a igreja está vivendo. Mas a igreja não está vivendo o caos 24 horas por dia. Amém, irmãos? A igreja está acordando para entender que ela é o divisor de águas nesse atual momento da história. Amém, irmãos? A coisa mais maravilhosa, a coisa rica de se ver é isso aqui. Isso não tem tesouro, isso não tem dinheiro que pague. Estamos aqui nesse corpo cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, você quer saber qual é o desfecho final disso que você está vendo na televisão, na TV Plim Plim, nessas mídias todas fakes, mentira, 24 horas por dia. Alguém tem dúvida disso? Mentiras 24 horas por dia. Você quer saber qual é o desfecho deles? Se você ler Apocalipse 13, 14, 15, 16, você vai ver que o mal vai se levantar, como está se levantando. Mas na verdade ele vai cair. Na verdade, o mal vai cair. Pode continuar, bispo? Continua? Bem. Na verdade, o mal vai se levantar, mas o mal vai cair. Ok? Vamos ao nosso tema, a besta que subiu do mar. Vamos lá em Apocalipse 13. Você já sabe o resultado final deste confronto. Quem está sendo afrontado é a mulher vestida de sol. Quem está sendo afrontado é você, que faz parte do corpo de Cristo. Apocalipse 13. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como um de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e sua grande autoridade. Amém, amados? Amém? Vamos orar. Incline sua cabeça, vamos orar ao Senhor.
Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, lhe entregamos aquilo que lhe pertence, a palavra, a pregação, a doce unção do seu Espírito. Opera maravilhas aqui, nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Irmãos, o tema dessa mensagem se chama A Besta que Subiu do Mar. Quando a Bíblia fala nessas características de 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, se você for olhar no Apocalipse 12, no mesmo capítulo anterior, no versículo 3, viu-se também um outro sinal no céu, um dragão vermelho. No 12, ele diz que é o dragão vermelho. No 13, ele diz que é a besta que subiu do mar. Só que se você for ler do capítulo 12 até o final, você vai ver que o dragão vermelho é a serpente, é Satanás, mesmo Satanás que enganou, que é um só, que enganou lá no Jardim do Éden. Você tem a narrativa de João até o final do 12, que aponta que o dragão citado no 12 é Satanás. Só que a besta que subiu do mar não é, a meu ver, o anticristo, não é nenhuma figura personificada em uma pessoa, em um ser, apesar de no final de Apocalipse 13, dizer que haverá uma pessoa que vai incorporar esse espírito, que é a cabeça ferida de morte. Ou seja, 13, e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Ou seja, esse nome de blasfêmia que está sobre essas cabeças, que está nessas cabeças, tem o objetivo de contradizer tudo aquilo que vem do Senhor. Nós não estamos vendo isso hoje atualmente, no meio científico, no meio político, no meio religioso, filosófico, a nova gestão de família, a nova educação, na economia, tudo uma forma, tudo que está surgindo agora tem o objetivo de afrontar o nome do Senhor, o nome do Deus Todo-Poderoso. Mas voltando ao raciocínio que eu não concluí, por que tem 10 chifres, 7 cabeças, seus chifres 10 diademas e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia? Por que está igual, o 13 está semelhante ao 12? A meu ver, são as regras do jogo. No capítulo 12, é Satanás sendo revelado a área que ele pode atuar. As 7 cabeças, os chifres, os diademas, é uma forma, é um simbolismo que João viu da forma que Satanás atua. Só que no 13 ele está vendo que essa besta está se levantando. Ele diz no 12 quem é o dragão. No 13 ele diz que está subindo do mar. E mar no livro de Apocalipse quer dizer multidão, povos e nações. No meio dos povos e das nações está se levantando uma besta. Ela está subindo do mar, da população mundial, algo que é semelhante às características do dragão citado em Apocalipse 12. Amém, irmãos? Amém até aqui? Da mesma forma que é narrado no 13, é idêntico ao que foi narrado no 12. Só que ele fala que uma dessas cabeças foi ferida de morte. Ué, uma cabeça foi ferida de morte? É por isso que eu faço a afirmativa de não crer, porque eu não creio que seja uma pessoa, ou o anticristo, ou alguma coisa ligada à trindade do mal, que a Bíblia diz que vai se levantar. Apesar de no final do Apocalipse 13, ele fala que a cabeça ferida de morte receberá uma liderança. A mesma liderança que você encontra no YouTube, você encontra nas mídias sociais, as lideranças mundiais procurando um líder para ser o cabeça, para ser empossado
nessa cabeça política. Por que eu estou falando que a cabeça ferida de morte, junto com as outras 6 cabeças, é um plano estratégico? Em 1989, ocorreu uma situação que é o divisor de águas para o que vem ocorrendo no mundo hoje. Foi a queda da União Soviética, foi a queda dos países ligados à cortina de ferro. Quando o quê? Quando o comunismo teve a sua queda e foi considerado uma carta fora do baralho, que é um termo que se usa, né? Não vai nos incomodar mais. O comunismo não vai ter mais bomba atômica, não vai ter mais guerra, não vai ter mais conflito, não vai ter a Terceira Guerra Mundial. Só que ela tomou uma outra direção. Com a queda do Muro de Berlim, com todos os seus conceitos malignos, odiando a igreja, odiando o nome de Jesus, odiando a Bíblia, proibindo a leitura da palavra de Deus, após a sua queda em 1989, nenhum de nós aqui poderíamos imaginar que ela está há 30 anos sendo empoderada pela Organização das Nações Unidas. Não, essa é a melhor filosofia de trabalho, esse é o melhor sistema de governo. Lá são 193 países, eles se uniram de uma tal forma que o objetivo deles é se perpetuarem no poder. Como é que eles sabem que vão morrer um dia? Esse sistema político, que a gente sabe que é o social-marxismo. Se eles morrerem um dia, eles vão deixar a herança para a direção dos seus herdeiros. Por isso que você vê hoje essas organizações internacionais, vou falar poucas vezes o nome aqui por causa da gravação que vai para o YouTube, né? Elas querem esse empoderamento, porque isso se chama perpetuação de poder. Só que dentro dessa perpetuação de poder, a Bíblia fala que são 7 cabeças. As mesmas 7 cabeças de Satanás, as mesmas 7 cabeças narradas em Apocalipse 12. Eu estou insistindo para a gente poder caminhar e gravar, entender essa visão que eu estou apresentando. Essa cabeça que foi ferida de morte, você vê no decorrer do capítulo 13, que ela foi o quê? Ela renasceu, ela ressurgiu. Qual fato da história é tão marcante dos últimos 30 anos? Foi a queda do Muro de Berlim, o ódio ao socialismo, ao social-comunismo, e de repente 30 anos se passaram. Hoje o social-comunismo, o social-marxismo é a melhor coisa do mundo. Vocês podem até não concordar, mas olha o que aconteceu nos últimos 30 anos, 1989, 90, 2010, 20, são 33, 34 anos. 89, 2021, 33 anos. Nesses 33 anos, hoje, é menina dos olhos da ONU. O grande queridinho da ONU hoje é o social-marxismo. Só que, como as mentes hoje, no mundo, as mentes foram sequestradas, foram todas sequestradas, as pessoas hoje, as instituições no mundo hoje, passaram a ser o quê? Marionete na mão das trevas. Eu não vou nem dar exemplo aqui para evitar que a gente receba um strike na internet. Use a mente de vocês que são pessoas inteligentes. Nem vou dar exemplo. Olha o que essa filosofia, depois de caída, ela fez. Eu vou dar só um exemplo aqui. Fez na política, fez na filosofia, fez na ciência, fez na religião, fez na sociedade, fez na família, fez na educação e está querendo fazer na economia. Amém, irmãos? Está dando para entender? Tudo isso está sendo mudado. Aquilo tudo que nós aprendemos como riqueza bíblica,
como riqueza, toda a evolução, todo o progresso de 2000 anos está sendo apagado do retrovisor para que possa se criar o quê? Uma nova ordem mundial. A meu ver, pastor Milton, a nova ordem mundial, ela é, na verdade, semelhante a uma besta que subiu do mar. A cabeça política hoje do mundo é esse social-marxismo, o grancismo. Você vê irmãos de igreja defendendo valores que são antibíblicos. Isso não tem nem mais como conversar. Podemos não gostar de fulano, ciclano ou beltrano, mas eu preciso saber quais os valores que ele tem, quais os valores que ele defende. Amém, igreja? A besta que subiu do mar é um poderoso sistema de governo que vai bater na nossa porta. Já está batendo na nossa porta. Cada vez mais, como já falei aqui hoje, eu vou diminuir o número de palavras, eu tenho que falar por tabela, para que não haja um strike na nossa filmagem, na nossa gravação. Mas eu espero que vocês estejam entendendo. O Rio de Janeiro todo, o Brasil, a América do Norte, que é o nosso grande irmão mais velho. O nosso grande irmão mais velho, eu faço um vídeo que eu falo que ele é o nosso irmão mais velho, é o nosso orgulho. Eu cresci admirando aquela nação como admiro até hoje. A maravilha. Eu, quando conheci Jesus, eu mandava carta para os Estados Unidos, recebia pacotes e pacotes de folhetos para a minha igreja, a primeira igreja batista de Nova Iguaçu. Nossa, como aquele país era uma bênção. Como é que entra essa pessoa, com 15 dias de governo, coloca a bandeira homoafetiva no exército? Tudo para cumprimento de uma agenda, irmãos. Você tem que ter isso na ponta da língua. Tudo para cumprimento de uma agenda. Só que essa agenda, como é uma agenda satânica, é uma agenda diabólica, e o nome de Jesus, que é sobre todo nome, afasta toda pressão demoníaca, e o não sabe disso, ele quer nos calar de uma forma o quê? Jurídica. Não, Satanás, não, eu não consigo passar naquela rua, eu não consigo ir por ali ou por lá, eu não consigo entrar em determinados lugares. Ele manipula a liderança mundial para calar a igreja. Amém? Está dando para entender? Por isso que coisas você não pode mais falar na internet, coisas você não pode falar em praça pública, porque o inferno tem medo, tem tremor, tem temor deste nome que é sobre todo nome. E como ele não vai vir aqui nos afrontar, ele manda os políticos virem aqui. Supremo, tudo que você possa imaginar ligado à política, ligado à legislação jurídica, está caminhando e crescendo para nos calar. Porque ele mesmo, espiritualmente falando, ele não pode nos calar. E para que esse império se prolifere pela face da terra, é preciso que a igreja fique calada. Irmãos, eu não sei se é devaneio mental meu, eu sei que não é, porque a minha área de estudo dentro da Bíblia é totalmente diferente, né? Eu tenho uma outra linha de estudo, mas como o Senhor me mandou escrever e fazer vídeos sobre isso, eu me assustei. Não é possível. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é acerca da besta que subiu do mar. Pode até não ser essa besta da forma que está sendo narrada aqui. Pode ser que ela ainda vai até subir ainda essa besta. Mas as características dessa besta estão evidentes, já acontecendo em todos os países do mundo. Eu tenho um amigo desde quando eu entrei para a igreja, a gente sempre se fala muito pelo telefone, ele bate com a minha idade. Nós fomos fazer uma loucura outro dia. Milton, vamos escolher um país para a gente fugir. Dando um exemplo, né? Vamos fugir. Adivinha quantos países nós achamos? 2.
Só 2. Não tem mais, tudo assim dominado pelas trevas. Esses 2, que eu nem me recordo o nome, que ele falou que ele pesquisou, né? Lá os valores éticos, morais, educacionais estão sendo defendidos e a sua liderança concordou em mantê-los dessa forma. Mas do planeta Terra, com essa quantidade imensa de países, está se diminuindo a cada dia o número de território com liberdade para citar este nome precioso de Jesus. Então, se você quer algo, se você precisa de algo para te motivar, se você precisa de algo para te reacender a chama do Espírito Santo de Deus em você, leia Apocalipse 12, 13. Leia. Amados, eu aprendi isso agora há pouco tempo. O livro de Apocalipse é um livro de conforto, é um livro de consolo. A igreja de Cristo é a igreja vitoriosa. Nós somos mais do que vencedores. Sei que tem muita notícia ruim acerca de nós, mau testemunho, mal isso, mal aquilo, mas esqueça, passe por cima disso tudo. Olhe a igreja como uma mulher vestida do sol. Na sua cabeça tem 12 estrelas, debaixo dos seus pés tem a lua. Ela brilha junto com o brilho do sol que vem do Senhor. Amém, irmãos? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não tenha dúvidas que o Senhor está atuando na sua vida. E por que nós temos logo em Apocalipse 12 o trailer de tudo que vai acontecer daqui para frente? Porque após Apocalipse 12, os próximos capítulos são somente de pancadaria, de conflito, de guerra, morte. Os selos da ira de Deus sendo derramados, mas ele fala que a igreja é vencedora. Se você não estiver firmado na igreja que é vencedora, você que conhece esse nome que é sobre todo nome, você vai se firmar em quê? Em quem? Até que horas, bispo, mesmo? Tá, 8h15. Se você não se firmar neste nome que é sobre todo nome, amados, nós vamos nos firmar em quê? Se você for prestar bem atenção, olha só. Apocalipse 13 fala que são 7 cabeças. Olha como é que são essas 7 cabeças. Eu creio até que eu falei nela na última vez que eu tive aqui, quando eu falei sobre a plenitude dos tempos. As 7 cabeças, elas foram modificadas para mudar a direção da humanidade. Essas 7 cabeças, que são a cabeça política, filosófica, científica, religiosa, a cabeça social, a cabeça educacional e a cabeça econômica, né, que são 7, tudo que foi enriquecido e adquirido com o cristianismo foi invertido para que houvesse uma cabeça de blasfêmia. Amém? Olha como que eu estou vendo esse capítulo 13. Então, quando você via a política nos últimos tempos, que era o globalismo, certo? Que era, aliás, a globalização, que era o respeito entre as nações e suas áreas limítrofes, né? Sobre os seus territórios, sobre a sua cultura, sobre a sua educação. Hoje tem o globalismo, ele mudou de globalização para globalismo. Ele mudou para o quê? Para que o NUM, por intermédio da ONU, pudesse adentrar e fazer um carnaval. A cabeça filosófica que nós aprendemos dentro da Bíblia, que é a democracia, o respeito a toda e qualquer pessoa, ser raça, independente da posição financeira, independente da situação econômica, o que era uma democracia passou a ser o quê? Entrou aí o grancismo e social marxismo. Tudo cabeça de blasfêmia. A terceira cabeça,
a cabeça científica, a riqueza do microscópio, a riqueza de uma célula, a riqueza endócrina, que são as glândulas do corpo humano. O estudo sobre isso é fantástico. Eles mudaram isso quando introduziram o quê? A ideologia de gênero no campo científico. Apesar da ideologia de gênero ser uma teoria filosófica, eu a considero dentro do campo científico, porque tem médicos aceitando dar hormônios masculinos para mulheres e hormônios femininos para homens, mesmo com os livros dizendo que vai morrer por causa disso. Amém? A ideologia de gênero foi introduzida no campo científico, uma cabeça de blasfêmia. A cabeça religiosa, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu considero uma das 7, né? Seria a quarta cabeça, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que gerou a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento, eles, apagando esse nome da história, eles estão trazendo o quê? O culto a Pachamama. A mãe natureza vai ser muito adorada daqui para frente. Uma coisa que não existe. Cabeça de blasfêmia. Outra cabeça. Se essas 4 cabeças que eu citei inicialmente mudaram, a educação familiar vai mudar. Nós que viemos de uma família, e todos nós temos uma educação matriarcal e patriarcal, tudo em torno do homem e da mulher, tudo em torno, principalmente, a meu ver, em torno da mãe, né, matriarcal, tudo vai ser modificado, e a cabeça de blasfêmia levou para o quê? Um novo conceito de família. Teremos um novo conceito de família. Amém, irmãos? E a sociedade que era educada com tudo aquilo que você viu na globalização, na riqueza de um laboratório, de um microscópio, a riqueza do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, com a riqueza cultural do pai e da mãe, agora tudo é mudado no campo educacional, nas próprias escolas, por aqueles livros que todo dia aparecem na televisão. Um novo conceito acerca da relação entre homem e mulher, homem, mulher e mulher. O livro será modificado, que já é utilizado em vários países da própria Europa. Aí quando você chega na última cabeça, que é a cabeça econômica, eles precisam implantar uma cabeça de blasfêmia na economia. Como é que eles vão mudar a economia? A gente que trabalha que tem um servente, que tem um pedreiro, a gente que precisa de um médico, que a gente vai num dentista, que a gente vai numa manicure, que a gente vai no salão, a gente faz uma troca financeira, né? Você contrata o serviço, se você quiser, se der para você comprar, você paga. Você vai pagar, se não der, você não faz. Há uma relação justa, sim ou não. Só que essa cabeça de blasfêmia, essa é a cabeça mais difícil para eles trabalharem. A cabeça mais difícil dessas 7, que é a cabeça econômica, eles planejaram já estão falando direto na internet, que ocorrerá o reset financeiro. Eu falei isso aqui da última vez, que eu falei de reset. Terrível. O reset financeiro, o nosso dinheiro não vai valer mais nada. Dinheiro, ouro, você que ganhou um anel, né? Alguma coisa que você tenha guardado, já não vai valer mais. As 7 cabeças precisam quebrar o sistema. Eles precisam quebrar tudo isso para que o reinado do anticristo venha e possa ser o cabeça desta besta que subiu do mar. Se você olhar lá o capítulo 13 até o final, deixa eu ler aqui para você aqui. Se você olhar até o 13, é muito grande. Se você olhar o 13 até o final, depois você vai ler. Ele vai falar sobre perseguição, vai falar sobre o sinal
e vai falar que essa cabeça que foi ferida de morte, que a meu ver é a cabeça política, vai receber uma pessoa que será adorada, que será venerada pela liderança mundial. Amém? Só que, como eu falei para vocês, se o livro de Apocalipse é um livro de conforto e de consolo, hoje, mais do que nunca, nós precisamos entender o nosso papel dentro da Igreja de Cristo. Sei que todos nós estamos aqui para anunciar o nome de Jesus, mas também para ser abençoados. Se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, não deixe no seu coração nenhuma raiz de dúvida que você será abençoado por este nome que é sobre todo nome. Esse momento de turbulência, já lemos aqui, já vimos o trailer de tudo que vai acontecer em Apocalipse 12. Vemos uma sessão de complicações em Apocalipse 13, já identificamos quem é esse sistema político, o que ele está fazendo. Agora eu preciso que você vá lá no Salmo 20, Salmo número 20, eu preciso que você grave isso no seu coração. O Senhor mandou eu ler esse versículo. Eu falei, mas Senhor, não está fora do texto não. Leia Salmo 20, versículo 7. Estamos dentro da besta que subiu do mar. Estamos dentro desse momento histórico que nós estamos vivendo. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, do nosso Deus. Amém, amados? Irmãos, no momento de turbulência, no momento que um barco vira, todo mundo sai pegando pela frente o que tiver para você poder se segurar. Tu pega no remo, tu pega na boia, você segura na quilha do navio, né? Não sei se o nome é esse, você segura num pedaço de madeira, segura no que for, para que você tenha uma possível ideia de segurança. Mas esse momento conturbado que nós estamos vivendo hoje, a Bíblia diz: uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Confie nesse nome que é sobre todo nome. O Senhor está cuidando de você. Essa é a palavra agora nessa parte final, é a mais importante de tudo que eu falei de Apocalipse 12 e 13. Você precisa de uma palavra de conforto, o coração angustiado, triste, com muitos problemas te cercando no dia a dia, mas confie única e exclusivamente no Senhor. Amém, irmãos? Quantos de nós já não oramos como a gente orava antigamente? A gente não ora como a gente orava antes, porque a turbulência de informação, a velocidade de informações estão nos prejudicando espiritualmente. Se eu quero voltar para aquela dispensação da águia, a dispensação que está acima de tudo que está acontecendo, Senhor, me leve para essa dimensão. Você vai acalmar o seu coração, você vai diminuir os seus batimentos cardíacos, você vai se acalmar emocionalmente, porque você não pode confiar em nada fora que seja do nome precioso de Jesus, porque você é da igreja, você é a mulher vestida de sol. Amém, irmãos? Eu sou a mulher vestida do sol, que está lá em Apocalipse 12. E o Senhor honra esta igreja. Ele honra essa mulher vestida do sol, porque Ele é o cabeça da igreja.
Essa falta de confiança na palavra, ela é tão evidente no Novo Testamento, que ele chega ao ponto de dizer: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele fez uma pergunta, mas não respondeu. E por que a pergunta foi feita? Por que as pessoas não terão mais fé? Porque passarão a deixar a Bíblia de lado. Mas a fé vem pelo o quê? Palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso me alimentar espiritualmente, eu preciso buscar ao Senhor para esse momento cujo resultado final é a vitória de tudo aquilo que eu sonhei na minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Tudo está ali, a minha segurança está nas mãos do Senhor. Então, amados, quando eu venho aqui, eu bato muito, como todo lugar que eu vou, eu não devo nada a ninguém, nem me preocupo. Eu falei para uma pessoa: pode mandar vinho quente que eu estou fervendo. História: você é contra a psicologia? Sou contra a psicologia. Sou contra a coach, sou contra a PNL, entendeu? As normas, os ensinos que foram feitos, que são para a área empresarial, foram inseridos dentro da igreja. Quem que opera tudo em todos? Jesus, da pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Novo Testamento, nos Evangelhos, o Espírito Santo de Deus opera tudo em todos. Amém? As pessoas confundem quando eu falo sobre psicologia. Vou dar um exemplo rápido aqui, que eu espero que você entenda. Quando a gente tem uma criança que está com dificuldade de ir para a escola, quer mandar para um psicólogo? Manda para um psicólogo. Mas o psicólogo faz esse papel, a tia faz esse papel, a mãe faz esse papel. É uma área de aconselhamento para levar aquela criança a poder ir para a escola. Só que a psicologia dita moderna, ela é recheada de livros espíritas. Eu tenho domínio do que eu estou falando. É recheado de livros de ocultismo. O livro secreto de Carl Jung é um livro que conta a sua relação com demônios. E ele é o grande queridinho de 90% dos consultórios de psicologia. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu preciso da bênção de Deus na minha vida, mas eu não posso ter divisão na minha mente, nem na minha alma, nem no meu espírito. Eu confio única e exclusivamente nesse nome que é sobre todo nome. Se alguma dessas minhas colocações, principalmente em relação à psicologia, a coach e a programação neurolinguística, estiver te causando algum conflito, pode me ligar. O Bispo Wilson ele autoriza, né, que eu já expliquei muita coisa para ele, né? Eu, por ser médico, ter passado por faculdade, ter estudado muito e ter ido por caminhos que eu nem esperava de entrar, tem situações que eu domino e sei que são conflitivas com a palavra de Deus. Mas pior do que ser conflitiva com a palavra de Deus, elas conflitam com o Espírito Santo de Deus. Por isso que no Antigo Testamento está escrito que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Amém, amados? Você está com um problema lá que você não resolve. Aí você vai no psicólogo, vai resolver? Vai resolver? Se tudo é espiritual, está fanatizando, estou fanatizando não, estou falando com conhecimento de causa. O Espírito Santo de Deus opera tudo em todos. Se o Espírito Santo de Deus opera tudo em todos, para que eu vou numa pessoa humana, fora do pastor, da liderança, das irmãs, que vão me ajudar, de mãos dadas a orar? Qual é a figura aqui hoje, dentro da Trindade, hoje, que eu preciso que ela opere aqui hoje? O Espírito Santo de Deus. As igrejas estão expulsando o Espírito Santo de suas igrejas, dos seus púlpitos. Na ânsia do barco que está afundando, sai catando tudo que tem pela frente. Não, segura nisso aí mesmo, vai.
Bota um livro bota aí, fala sobre Carl Jung, fala de Carl Roger, fala de Sigmund Freud. Todos 3 enviados de Satanás, se estão no céu ou no inferno, isso não é problema meu. Mas eles têm as suas doutrinas tiradas do coração do inferno. Repetindo, se tiver alguma dúvida, se eu causei alguma crise em você, pode me procurar, até a gente combina um dia, a gente conversa, a gente explica tudo isso com evidências. Amém, amados? Para finalizar, o inferno tem uma estratégia. Essa estratégia é a estratégia da besta que subiu do mar, que está esperando a qualquer momento que seja empossado o cabeça dessa liderança mundial. Você lê o 12 e 13 e você vai ficar assim maravilhado, como palavra de conforto, que Jesus Cristo, Deus, Ele é o dono da história, do tempo da história, tudo está acontecendo dentro do seu controle. Irmãos, eu costumo dizer para algumas pessoas que a gente trabalha com uma equipe de filmagem, né? Todos são evangélicos, eu digo para eles, ficam me olhando: pessoal, nós estamos vivendo o melhor tempo da história. Jesus amado, estamos vendo tudo acontecendo nos nossos olhos. Tudo acontecendo, cada dia um fato novo, comprovando a escritura bíblica. Irmãos, parece até que nós esquecemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Seja abençoado nessa noite, estenda essa bênção durante a semana, durma antes de dormir, vamos retomar o hábito. Ore sentado, eu vou dormir, eu vou orar deitado. Não, sente na sala, de joelho, como você quiser. Ore por 1 minuto a mais. Fala assim: Espírito Santo, venha, tome meu ser, opera maravilhas. Amém? Você vai ver as coisas acontecerem na sua vida com conforto, porque mesmo você não orando, existe uma relação de fidelidade com o mundo espiritual. Grave bem isso. Eu sei que eu vivi isso. Eu vivi momentos de crise em 40 anos de igreja que eu tenho, né? Eu vivi momentos de crise, eu mesmo chateado, até em relação ao mundo espiritual. Eu ia cair num abismo, o Senhor falou: para aí, vai para lá. Mas eu quero ir por aí. Não, eu tentei por ali e as portas se fecharam. Existe uma relação de fidelidade do Senhor conosco. Qual a importância da oração nessa relação de fidelidade? Para que nós não tenhamos uma vida infernalmente salva. Deu para entender? Se eu for salvo em Cristo Jesus, viver o inferno aqui na terra, de nada adianta. Eu preciso ter o meu coração, os meus sentimentos e meu coração guardado em Cristo Jesus, que ultrapassa todo entendimento. E o que ele fala dentro do Novo Testamento? É a paz de Deus. Você tem que ter paz no teu coração. Esse é um indicativo que eu não vou ver, o bispo não vai ver, pastores não vão ver. Você sabe dar o diagnóstico sobre você. O teu coração tem que sair daqui hoje em paz. Você não vai viver uma vida infernalmente salva. Está repreendido em nome de Jesus. Amém, irmãos? Seja abençoado, ricamente abençoado nessa noite. Espero poder te trazido uma palavra de conforto em Apocalipse 13, que é uma palavra maravilhosa do Senhor para as nossas vidas. Agora você vai ficar de pé, nós vamos orar. Se o pastor Abel pudesse ir no teclado. Glória a Deus. Irmãos, deu para você entender que eu falei vida infernalmente salva? Amém? Você não pode ter tristeza. A gente tem dificuldade na labuta do dia a dia, na luta. Estamos passando por dificuldade. Tem hora que as portas se fecham, mas o Senhor sempre vai tratar de te trazer uma solução para a sua vida em nome de Jesus.
Então, meu querido, tenha paz nessa noite, tenha alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida, tenha conforto espiritual, entregue sua vida nas mãos de Deus mais uma vez nessa noite, confie no Senhor, confie que Ele vai fazer maravilhas. Você está sendo curado nessa noite de enfermidades que até você nem sabe que tinha e tem, e você não tem mais, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Receba o refrigério do Espírito Santo, esse nome que é sobre todo nome. Podem falar o que quiser da igreja, na mídia, no jornal, na televisão, onde quer que seja, mas a igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa. E quem é vitorioso na igreja de Cristo são vocês, somos nós que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Incline sua cabeça. Tenha uma vida espiritual nova na data de hoje. Renove sua vida espiritual. Renove sua vida espiritual. Renove. Senhor, faça tudo novo em nossas vidas. Traga o novo de Deus. Senhor Deus, Espírito Santo, Tu sabes muito bem o que precisamos. Tu sabes que precisamos ser renovados, precisamos ser retratados nessa noite, recuperados. Queremos aquela paz que ultrapassa todo entendimento e vai guardar os nossos sentimentos, os nossos corações em Cristo Jesus. Derrama, Deus, dons sobre essa igreja, dons de cura, de visão, Senhor Deus. Orienta a sua igreja com essa riqueza que é a doce unção do Espírito Santo. Opera maravilhas em nossa casa, família, enxugue nossas lágrimas, nossas tristezas, Senhor Deus. Nós compartilhamos tudo contigo, Senhor, porque tudo isso nós lhe pedimos no nome precioso de Jesus.